Gente, quem aí acredita que os ciganos, né, têm o dom da adivinhação? Olha, eu vou contar uma história real aqui para vocês, como muitas que eu conto aqui, né, sobre, né, ciganos. A cigana, né, quase que assim, né, gente, fez uma previsão para a vida do meu irmão. É um dos meus irmãos, né? Ele nem mora aqui mais na cidade, muitos anos mora fora, e isso já aconteceu tem muitos anos atrás também. Mas até hoje, sabe, a gente lembra, não tem como não lembrar dessa história. Foi mais de 20 anos atrás, bem mais. E mais, só que meu irmão até hoje, ele tem consequências disso que a cigana previu, tá? Até hoje ele carrega marcas no corpo dele. E que até hoje dá muito trabalho para ele, na saúde dele, né? Afeta muito. E há muitos anos atrás, gente, minha casa era uma casa, né? A casa da minha família, né? Da minha mãe, nossa, que quando a gente era tudo solteira, a gente era muito jovem ainda, era uma casa bem humilde, né? E era tudo na frente da casa. Aí, aquele portão bem humilde, sabe? E sempre estava passando na beira da rua, né? Tinha, assim, uma distância da casa, da beira da rua, mas você chegava na porta de casa, já via a rua, né? Então, eu moro no mesmo lugar, tá? Só que agora um pouco mais distante da rua, né? Então, passava-se muita gente ali, às vezes pedindo as coisas, vendendo as coisas, né? Ambulantes. E naquela época, hoje não tem muito, mas naquela época passava muito cigano, sabe? O cigano sempre estava rodando, né, na rua e querendo olhar a mão, né? Querendo ali, sempre do jeito que eles, né, têm o costume dos ciganos, né? Então, assim, essa cigana, ela bateu. Olha só, vou contar antes para vocês, né, entenderem direitinho. Era época de exposição numa cidade vizinha, aqui da minha cidade, uma cidade menor. E que nessa época, porque há anos atrás, gente, as festas, né, ficavam, nossa, bombava. Hoje não é mais assim, hoje diminuiu muito, sabe? Mas na época bombava, sabe? Eu acho que foi uma época de exposição nessa cidade. E meus irmãos, eu como mais nova, eu não ia, né? Eu era bem mais novinha, dava uma diferença de 5 anos para esse meu irmão, que é o mais novo dos homens. Para mim, dá 5 anos de diferença dele. Então, ele sempre ia, sabe? E meu irmão sempre gostou, né, de biritar uma, coisa da juventude, né? E com turmas. Então, eles iam de ônibus, pegavam o ônibus na rodoviária aqui e iam para essa cidadezinha. É coisa de 20 minutos de ônibus, sabe? É rápido mesmo, no máximo meia hora. Assim, época de festa, porque, gente, o ônibus ia de uma maneira na rodoviária que ia até carregando gente, sabe? Ia gente pendurada quase na porta de tanta gente que tinha para ir nessa festa, que ia aqui da Redondeza. E Muriaé ia em peso para lá, a juventude. Meu irmão estava nesse meio, não perdia uma. Mesmo a minha mãe falando, que a minha mãe sempre bateu muito em cima. Mas vocês já viram, né? É de maior e homem também, eles vão mesmo. Então, assim, todo ano ia. Aí tá, ele estava se preparando para ir nessa festa, né? Já estava comprando roupa, aquelas coisas, né? Se preparando ali. Meu irmão sempre foi uma pessoa muito brincalhona, sabe? Aqueles de piada, é desse tipo. E ali começou a se arrumar. Minha mãe sempre ali muito preocupada, né? Cuidado, fulano, cuidado, né? Coisa de toda mãe cuidadosa, né? Só sei que num desses dias, pela manhã, a festa ia começar, ele se ajeitando para ir, passou uma cigana e chamou lá em casa, bateu. Minha mãe foi atender. E ele ficou, nem apareceu não, olha para vocês verem, presta atenção. Gente, é uma coisa incrível, tá? É coisa que a gente nunca esqueceu, nunca mais nós esquecemos disso. A cigana bateu na porta. Minha mãe foi lá atender, oi, tudo. A senhora podia me arrumar alguma coisa, né? Sempre assim pedindo alguma coisa, alguma ajuda. Eu não lembro, eu ainda era muito jovem, eu não lembro se a minha mãe ofereceu alguma coisa para ela. Naquela época, gente, também era uma pindaíba, que aqui em casa também não tinha nada de luxo, não tinha nada demais.
fazia era só para comer mesmo, eram 6 pessoas. Então, assim, 4 homens, sabe? 4 não, 5 com meu pai. Nessa época, meu pai ainda não era separado da minha mãe. Então, assim, era muita gente dentro de casa, né? Então não tinha muita coisa para oferecer. Minha mãe sempre dividiu, sabe, o nosso pouco, mas sempre dava alguma coisinha. Mas eu só sei que a cigana pediu, não sei se a minha mãe veio dentro de casa, eu vou lá olhar. E ela pediu se tinha um dinheiro também. Você não tem algum troquinho para me arrumar, né? Eu acho que ela nessa época estava até com as crianças, eu me lembro disso. Tinha umas crianças com ela, que cigano sempre anda com os filhos, né, menores, né? Minha mãe foi dentro de casa e falou, eu estava nessa ocasião. A minha mãe falou assim, poxa, cigana me pediu, eu não tenho nada, ela quer um dinheiro, mas eu não tenho. Aí falou com ele, com meu irmão. Falou, fulano, você tem aquele, né, dinheiro aí que ele tinha, já tinha separado o dinheiro para ir na tal festa. Ele falou, é ruim, hein, vou dar meu dinheiro para cigana, é ruim. Tá, a minha mãe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Eu acho que a minha mãe deu alguma coisa de casa, uma comida para ela. Foi lá no portão. E eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. Sabe aqueles filhos que fica assim? Você já viram aqueles filhos que fica assim, agarrado no bolso assim da mãe? Eu era desse tipo. Aí tá, eu fui com a minha mãe até no portão, ficava só prestando atenção nas conversas, né? Aí minha mãe falou com a cigana, falou, olha, dinheiro eu não tenho não, mas você leva isso aqui. Eu não lembro o que a minha mãe deu para ela, mas deu alguma coisa. Gente, eu só sei que a cigana olhou para minha mãe e falou assim, olha, eu sei que você tem um filho. Olha só, gente, ela não viu meu irmão. Meu irmão ficou lá dentro de casa, eu juro por Deus isso. Eu sei que ele tá com o dinheiro separado, ele não quis me dar. Mas, se ele quiser me dar esse dinheiro, eu vou desfazer um trabalho que foi feito para ele. E é coisa feia. Falou desse tipo, gente. Chega até a arrepiar, ué. A minha mãe, mas não tem não, bobo, você tá enganada. Minha mãe desconversou o negócio, sabe? Não, não tem não. Não tem dinheiro agora. Você só desconversou o assunto. Só sei que a cigana falou, se eu fosse você, bobo, eu dava sim. Porque é coisa feia que tá para acontecer com ele. É coisa até de morte. E eu desfaço isso. Gente, só sei que a minha mãe falou com a cigana que não tinha, que não, ela estava enganada, ele não tinha dinheiro nenhum. E tá, ficou por isso. A cigana foi embora com aquilo que a minha mãe deu. Tá, chegou de noite, meu irmão foi, gente, para a rodoviária pegar o tal ônibus para ir para a festa. Gente, aquela muvuca, aquele vucu-vucu, porque sempre foi assim. Quem é daqui da minha cidade sabe que é, né? Era assim, nessa cidade aqui do lado. Só sei que o meu irmão, quando ele foi subir no ônibus, e ele já estava golado, isso também, eu não vou mentir, porque você são é uma coisa, você tem um jogo de cintura, você segura seu corpo, mas você já golado, ele já tinha tomado cerveja, para chegar mais feliz na festa, né? Coisa de jovem, né? Até hoje o povo faz isso muito também. Só sei que na hora dele subir no ônibus e aquele tumulto ali do empurra-empurra, empurraram ele, o ônibus estava dando ré, passou em cima do pé dele. E não viu, o motorista não viu. Aquilo todo mundo gritando, gritando, e só sei que arrancou ali, sabe, boa parte ali no tornozelo dele, né? Na época ele teve que fazer enxerto. Meu irmão ficou 1 ano sem andar. Na época ele tinha uma namorada. Foi uma época dificílima, tá? Ele ficou, você vê, você ficar 1 ano sem andar. O ex-patrão do meu irmão mais velho, que levava ele, pegava ele aqui todo dia de manhã. Eu sou muito agradecida até esse ex-patrão do meu irmão, né? Por isso, porque hoje em dia é difícil quem faz isso, mas ele, nesse caso, teve um bom coração. Ele vinha de manhã, pegava meu irmão, levava para fazer curativo todos os dias lá no hospital, né? E aquela labuta. E minha mãe ali, a gente sem muito recurso, quem mantinha muita casa era meu irmão mais velho, que na época já trabalhava, já ganhava um pouco melhor. Então aqui em casa sempre foi assim, sabe?
meu irmão chegava muito junto na família. Claro que todos ajudavam, né? Mas ele chegava muito junto também. E, gente, foi um ano muito difícil. Meu irmão, nessa época, tinha essa namorada, igual eu falei, ela também deu muita força para ele, mas passou muita dificuldade do lado dele também. Porque ele ficou uma pessoa muito nervosa, ansiosa, com aquela situação de não poder andar, sabe? Toda aquela situação. Eu só sei que aqui, a minha mãe, a namorada, a família no geral passou um ano muito difícil e depois os outros anos seguintes também muito difícil. Mas olha só o final da história para vocês verem que coisa, onde que, se vocês acreditam ou não, que o cigano tem o dom da adivinhação. Eu tenho minhas dúvidas, eu não duvido de nada que sobre essa terra aqui, sabe, gente? Eu fico na minha, só olhando, né, as coisas que acontecem no mundo. Só sei que em um desses dias que o ex-patrão do meu irmão foi levar o meu irmão no hospital, quando meu irmão estava chegando, né, que eles vêm com a cadeira de roda para levar a pessoa, que ele não estava andando, né, pegou ele no carro para levar até ali, para fazer a limpeza, né, o curativo, o ambulatório ali. Quando ele desceu da cadeira de roda, gente, quem estava no ambulatório? A cigana. E a cigana olhou ele e lembrou. Ele viu a cigana, ele também lembrou. Nossa, ele chegou aqui em casa, mas contando aquilo, falou: mãe, sabe com quem que eu encontrei lá no hospital? De cara, assim, aquela cigana. Porque ele ficou dentro de casa, mas ele ficou. Aqui em casa era tão velha a casa humilde mesmo, que tinha um buraco na janela, e a gente ficava olhando quem estava lá do lado de fora. Era um horror, gente, era muita pobreza. Não que a gente hoje seja rico, mas, oh meu Deus, melhorou muito. Hoje, se a gente comparar de anos atrás, a gente está no céu. E muitas das vezes a gente acha que ainda não está bom, né? Mas só sei que ele chegou aqui contando que encontrou a cigana. E a cigana só olhou ele assim, tipo assim, né? Não precisou falar mais nada, né? Eu só sei que a gente guarda essa história, gente. Olha, ficou na lembrança da gente. E meu irmão, até hoje, se qualquer um perguntar, ele vai lembrar assim, porque não tem. Ele traz a marca no corpo dele. Até hoje ele sofre muito com isso. Pouco tempo ele até teve risco até de perder aquele pé, tá? Porque aquilo infeccionou. É uma coisa que ele sempre tem que ter cuidado. Porque na época, tem certos médicos aqui que quis até arrancar o pé mesmo, amputar. Mas aí Deus botou um médico que hoje já nem sei se ele é vivo mais, doutor Manel. Ele entrou na frente e falou: não, vou salvar o pé do seu filho. Falou com a minha mãe, né? Não, a gente vai dar jeito aqui. Só sei que abaixo de Deus fez enxerto, sabe tudo, mas até hoje ele tem uma cicatriz muito grande, ele tem complicações ali com aquele pé e na perna inteira. Tudo acontece nessa perna dele. É veia, tudo ele tem problema naquela perna, no geral, sabe? E no pé, consequentemente. E esse acidente deixou já mesmo essas sequelas, né? Para o resto da vida dele, que na época ele era jovem, era rapaz. Hoje meu irmão tem mais de 50 anos, que ele é mais velho do que eu, né? Eu ainda vou fazer 50, ele já tem mais de 50. Então, assim, gente, eu fiquei sempre naquela dúvida, né? Muitos duvidam que os ciganos têm, né, o dom da adivinhação. Eu não falo nada, porque depois desse acontecido, eu prefiro ficar na minha, entendeu? Porque entre o céu e a terra, só Deus que sabe os mistérios, né? E os dons que Deus dá pra gente. Eu vejo que muita gente brinca com os dons às vezes, né, que tem, mas tem pessoas que, não sei, parece que tem mesmo, assim, uma visão. Eu não sei o que aconteceu esse dia, porque foi incrível. Ela não viu ele, sabe? Ela falou assim do nada, então ficou uma coisa muito difícil da gente não acreditar, sabe? Então essa é a minha história real, né? Do dia que a cigana adivinhou o futuro do meu irmão, o futuro que ia acontecer, aquele acidente, sabe? Logo à noite, né? Um futuro até muito próximo, né? E depois ele até ainda ficou com a minha mãe, sabe? Ele: mãe, será que eu tinha que ter dado dinheiro para aquela cigana?
que isso era trabalho feito, que ela falou, e era para a morte. Foi Deus que entrou na frente e não deixou acontecer o pior. Mas você vê que ele leva isso até hoje como sequela aí na vida dele. Então, assim, não sei se tinha que acontecer mesmo, né? Aí só Deus sabe, né? Essa é a minha história de hoje. Gente, vocês estão esquecendo de deixar o like, gente. Se vocês gostam, ajuda muito o canal aqui, não paga nada deixar um like aí pra gente, um joinha, né? Compartilha aí com quem gosta desse tipo de história também. Aqui é tudo realidade, porque né, eu tenho meu irmão, só não vou mostrar a marca, porque ele não mora aqui, né? Mas muita gente sabe dessa história também, que ele foi ano. Tem a namorada dele até hoje, que hoje já é casada, né? Tem filha grande já, e sabe dessa história, pode ver meu vídeo também. Então, se eu estivesse contando mentira, né? Tinha pessoa que pode, tem pessoas que podem vir aqui me desmentir. Então, assim, deixa aí também se você acredita que os ciganos, né, têm esse dom da adivinhação. Eu fico na minha, prefiro ficar calada. Beijo, gente. Deixa o like, compartilha, like aí se aparecer também, tá bom? Até o próximo, até a próxima história.